Bom, vamos iniciar, então, nosso bate-papo aqui com os candidatos ao CREA. Eu agradeço aí aos dois candidatos que estão gentilmente se dispuseram a participar dessa live trabalhada aqui pela ABS. E também quero informar que os demais candidatos foram todos convidados, porém, por uma razão ou outra, não puderam participar. Então, nós vamos ter essa reunião com os candidatos José Manuel Ferreira Gonçalves e Marco de Favre, que vão colocar as suas ideias a respeito aqui do que eles podem fazer pelo CREA. Eu vou iniciar a apresentação, fazer um pequeno histórico aqui, uma pequena apresentação do que é o CREA e dos candidatos. Então, nós vamos fazer a apresentação dos candidatos. A ABS vai fazer uma apresentação do sistema Confrei e CREA rapidamente aqui com vocês. Os candidatos terão 5 minutos para fazer a apresentação das propostas de cada candidato e as questões formuladas, depois terão umas questões formuladas, algumas pela ABS, algumas por vocês aí, a gente vai fazendo essas perguntas para que eles possam responder também, cada um, nas suas ideias. O Marcos de Favre é técnico em agrimensura pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, engenheiro civil pela Escola de Engenharia de Piracicaba, pós-graduado em gerenciamento ambiental pela ESALC, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, também em Piracicaba, e em eficiência energética de edifícios pela Poli Integram, programa de cursos de extensão da escola. O mediador aí sou eu. E agora vamos fazendo uma pequena apresentação das atribuições do CREA Confea, que a gente foi buscar aí nos sites, né? Então, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA, e os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, CREAS, são autarquias que surgiram a partir do decreto 23.569, de 11 de dezembro de 1933. Esses conselhos são responsáveis pela verificação, fiscalização e aperfeiçoamento do exercício e das atividades das áreas profissionais da engenharia, agronomia e geociências. Competências do Federal, Conselho Federal e dos Conselhos Regionais estão na Lei 5.194, de dezembro de 66. O chamado sistema CONFEA-CREA é o conjunto formado pelo CONFEA, que é o órgão federal, e pelos CREAs de estados, atuando de forma associada e coesa em prol de um objetivo comum, o qual é zelar pela defesa da sociedade e do desenvolvimento sustentável do país, observados os princípios éticos profissionais. Só uma pequena observação minha aqui, esse zelar pela defesa da sociedade é um juramento que todos nós engenheiros fizemos na nossa colação de grau. Quando nós recebemos o diploma, nós fizemos um juramento de engenharia que o nosso trabalho seria, entre outras coisas, zelar pela sociedade, pela defesa, desenvolvimento sustentável, com ética profissional. Então, isso aqui nada mais é do que um juramento que todos nós, engenheiros, já fizemos. CREAs são responsáveis pela fiscalização de atividades profissionais nas áreas de engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia, além das atividades dos tecnólogos. Os CREAs fiscalizam, controlam, orientam e aprimoram o exercício dessas atividades profissionais. São todas atribuições do CREA. Portanto, o sistema foi criado e estruturado para fiscalizar a atividade profissional e promover o aperfeiçoamento da atividade profissional. O importante é que não está entre as atribuições do sistema atuar em defesa dos profissionais de engenharia. Função essa que deve ser executada pelos sindicatos respectivos. Então, isso aqui é muito importante, porque, às vezes, muitos de nós, engenheiros, não temos essa noção e ficamos cobrando do CREA algo que não faz parte da finalidade pela qual ele foi criado e da legislação que existe. É importante que os engenheiros tenham conhecimento dessas atribuições do sistema para que cobrem de seus dirigentes ações compatíveis com o que estabelece a legislação.
Nós podemos até pensar em mudar a legislação, mas isso é uma outra história, por enquanto. Bom, essa é a apresentação rápida que a ABS procurou fazer. E agora vamos passar, sem mais delongas, aqui para fazer uma apresentação dos projetos, planos, programa de trabalho, no caso de assumir a presidência do CREA São Paulo. Por favor, Zé Manuel, apresenta o seu programa de... Milen, boa tarde, Bess, boa tarde, Zé Manuel. Bom, o CREA tem muitos públicos, são diversas engenharias aí englobadas, diversas associações, e como eu vim conversar com o pessoal da ABS, eu listei aqui 7 propostas que eu entendo que são interessantes para vocês. A ABS, que é uma associação que eu já conhecia, que a minha esposa é engenheira calculista também, é da praia de vocês aí. Então, eu vejo assim, dentro da minha participação, que eu tive no sistema profissional, que eu fui conselheiro 1 ano, 2017 e 2019, e eu levei o CREA São Paulo a participar do Conselho Deliberativo da ABNT, eu entendo que nós devemos prover os profissionais da acessibilidade às normas técnicas sem custo. Isso é possível. As normas técnicas hoje, elas têm poder de lei. Nós, profissionais, cidadãos, nós conseguimos acessar as leis gratuitamente, em qualquer site aí do Congresso, da Alesp, das câmaras legislativas. Como a norma técnica tem poder de lei, eu acho que nós precisamos criar alternativa para que os profissionais que trabalham com essas normas também possam acessá-las gratuitamente para exercer a sua profissão. Esse é um primeiro ponto. Outro ponto diz com relação à tabela de valor mínimo de serviço ou os valores de referência de serviços. Eu sei que a ABS ela tem isso já, mas é algo que o sistema profissional pode incentivar, ajudar e fiscalizar para que, aos moldes do que a OAB faz, para que a gente consiga melhor valorar os serviços de engenharia. Tá? O terceiro ponto que eu listei aqui é com relação à defesa jurídica das atribuições dos profissionais. E essa que eu costumo dizer que é a chave que a gente precisa mudar, é a interpretação que tem que ser mudada. Porque a hora que nós pararmos de dizer que o CREA existe para defender a sociedade, e a gente começar a dizer que o CREA ele precisa atuar na defesa das atribuições, aí sim nós vamos conseguir colocar os profissionais executando esses serviços, essas frentes de serviço que têm as atribuições das engenharias, e das ciências tecnológicas, e, consequentemente, a sociedade vai estar protegida porque vai ter um bom profissional ali na frente do serviço. O quarto item aí é com relação aos convênios de colaboração técnica, que pode ser feito, eu tenho dito sempre, para as associações. A ABS é uma entidade associativa, então caberia também um convênio de colaboração técnica para o auxílio e demanda de pareceres estruturais, como vocês já prestam esse tipo de atividade, né? E já emendando a isso, nós poderíamos trabalhar também a questão da qualificação profissional, algo como poderia ser montado uma universidade CREA, não necessariamente esse nome, mas só para ilustrar o conceito, uma universidade de qualificação profissional, de atualização profissional, onde uma entidade como a ABS, que engloba aí os melhores profissionais da engenharia estrutural do país, pode estar vindo somar numa universidade dessa. Incentivo, é lógico que a universidade ela não é montada dentro do CREA, tá? Porque não se aplica. Mas o CREA ele pode ser um agente fomentador, influenciador. Porque o que eu costumo dizer? O CREA ele tem a capacidade de se comunicar com todos os agentes
do país, nos 3 poderes, com as entidades, com as autarquias. Então, ele é um aglutinador, ele é algo que pode fazer a comunicação com todos os agentes. O incentivo à certificação profissional e a fiscalização conjunta com prefeituras e entidades que compõem os CREAs e as inspetorias. Então, são 7 itens aí que eu listei, que eu acredito que se aplica diretamente aí aos profissionais que atuam e são associados da ABS e registrados no CREA São Paulo. Com relação às propostas de trabalho, eu tenho escrito, eu gosto de escrever muito, então está com quanto tempo, Milen? 1 minuto? Bom, eu tenho, no meu Facebook, Marco Faveri, presidente, eu tenho várias propostas lá colocadas, artigos escritos, onde eu detalho cada assunto. São artigos um pouco longos, mas ali a gente consegue entender todo o contexto de como atingir a realização deles. Então, eu convido aí aos colegas a conhecerem a minha página no Facebook. Ok, agradeço, então, a apresentação do Marco de Faveri. Agora eu vou colocar algumas perguntas, eu vou só inverter um pouco a ordem agora. O Marco foi o segundo, então agora ele vai ser o primeiro a responder, depois eu passo para o Zé Manuel responder a pergunta. A pergunta que eu tenho aqui é o seguinte: pelo que foi exposto, a principal atribuição dos sistemas CONFEA-CREA é a fiscalização do exercício profissional. Data vênia ao Zé Manuel. Porém, muitas vezes, nos deparamos com críticas dos profissionais ao sistema por não terem claro essas atribuições e os trabalhos desenvolvidos. Na proposta de vocês para aproximar o conselho dos profissionais e deixar seus objetivos mais claros, fortalecendo as ações de formação e o fortalecimento da ética profissional, o que vocês propõem para essa condição? De deixar os objetivos do CREA mais claros e fortalecer as ações de formação e fortalecimento da ética profissional. Faveri, por favor. São 3 pontos, Milen. Com relação à legislação, ela já existe, se você for estudar, ela é bem abrangente, só que ela não é respeitada, ela não é seguida. Existe um termo de ajustamento de conduta aí com o TCU de 2016 relacionado ao compliance. Eu acredito que nós precisamos aplicar imediatamente o compliance no sistema profissional, porque se houvesse o segmento de regras e das normas, e quando a gente fala regras, normas, legislação, não é só as regras internas, são as regras nacionais, legislação federal e tudo, nós não teríamos um candidato ao 3º mandato, nós não teríamos uma eleição de diretoria feita por chapão dentro do CREA. O Zé Manuel, que foi conselheiro, ele deve saber o que eu estou falando. Então, nós precisamos, eu acredito que o primeiro ponto é adotar esse compliance para fazer a lição de casa. O segundo ponto, com relação à fiscalização, que é a missão do regional, nós precisamos, acredito, fazer as parcerias aí com as associações que estão nos municípios e implantar as inspetorias aonde não tiver implantada ainda. Nessas parcerias com as associações, em conjunto com as inspetorias, elas serão os braços de execução do CREA nas cidades. Porque hoje o CREA atua num formato de fazer ações localizadas de fiscalização, mas a vida ela é vivida todo dia. Então a fiscalização ela precisa ser diária e tem que ser no município. Então a questão da fiscalização é essa. E o terceiro ponto é a automação dos processos administrativos, para que a gente consiga ter uma boa comunicação, uma comunicação ágil e rápida com os profissionais. As reclamações com relação ao CREA e os profissionais dentro do site, de como solicitar, como usar para emitir uma RT, como solicitar um documento, as reclamações são muito grandes. Por quê? Porque o sistema não funciona, ele é ineficiente.
Então, também precisamos investir nisso. Muito bom. Pergunta ao Fávero, qual a sua posição quanto à certificação profissional, que é uma ação que beneficia os profissionais da sociedade, e a simplificação da obtenção do CAT? Milen, eu sou um profissional que venho do mercado. Nos últimos 10 anos, eu tive 200 RTs emitidas. Então, dá uma média aí de 2 RTs por mês. Então, eu conheço as dores do profissional. Eu sei como é atuar no mercado. Então, acho que, em primeiro momento, eu gostaria de passar essa mensagem para os nossos ouvintes aí, eleitores, que eu sou um profissional de origem do mercado com experiência prática. Eu vejo que o nosso sistema profissional, ele nasceu lá 85 anos atrás, e foi da observação dos profissionais que viram a importância do sistema quando a engenharia nascia no país. Quando o engenheiro era reconhecido como doutor, né? E nós nos perdemos no tempo. E nós precisamos nos reencontrar o caminho e resgatar a credibilidade de outros tempos. Então, o mundo mudou, o mundo evoluiu, se modernizou, ganhou outras velocidades e o sistema está lá atrás. Está lá vivendo em 1930, 1960, quando teve aí as nossas duas primeiras, o decreto e a lei. Bom, eu acredito que eu sou uma pessoa de formação com viés liberal. Eu acredito no setor privado, eu acredito no empreendedorismo, e eu acredito que nós precisamos formar uma base de certificadoras no Brasil, com entidades especializadas. Então, assim como nós temos exemplos, a BES na área de estruturas, o IBAP, outras entidades aí reconhecidas pelo seu acervo técnico de profissionais que são associados, eu acredito que a gente tem que formar essa base de entidades certificadoras. Isso não tem que ficar no CREA. O CREA, ele vai fazer o quê? Vai exercer a fiscalização profissional. Ele não pode querer entrar nesse mercado de certificação, porque nós estaríamos levando para uma entidade pública uma atividade que o setor privado faz melhor. Essa é a minha visão. Tá? Ok. Obrigado, Fávero. Então, mais uma questão aqui, agora começando com o Fávero. Como montar um sistema para a qualificação do engenheiro estrutural? Agora a gente está voltando especificamente para a nossa associação, falando de engenheiro estrutural. Como montar um sistema para a qualificação do engenheiro estrutural, em função da experiência, do expertise que ele possa ter? Tá. Um dos assuntos aqui que eu vejo como risco para a engenharia não é os técnicos, não é o maior risco, o que é risco mesmo, são as tecnologias disruptivas, são os softwares, os equipamentos, as automações que estão surgindo no mundo. E o nosso profissional, eu acredito que ele não está acompanhando. Nós temos, sim, profissionais aqui no Brasil que se qualificaram, que estão conseguindo acompanhar a evolução tecnológica que está surgindo no mundo, mas quanto? 5% dos profissionais? A maioria não está, a maioria está desatualizada. Então, nós precisamos investir em qualificação. O como fazer isso? Eu acredito que o CREA ele pode ser um agente fomentador, mas essas qualificações precisam ficar também com as entidades, com as universidades, que têm mais aptidão para montar esses cursos de aperfeiçoamento. Ano passado, eu tive no Vale do Silício, eu fui numa atividade técnica
para estudar Construtecs, Energitecs, Agrotecs, essas coisas. Fiquei 15 dias lá, junto com uma escola que fomenta esse tipo de conhecimento. E eu acredito que a gente poderia, com essas tecnologias que nós temos, estilo Zoom, fazer parcerias com escolas como essa que me levaram para o Vale do Silício e massificar esse tipo de instrução para os engenheiros de São Paulo. Nós somos, em São Paulo, hoje, registrados no CREA São Paulo, em 316.850 engenheiros aptos ao voto. Nós temos, agora, uma curiosidade. Lá no Vale do Silício, eu conheci a Embraer X, numa das visitas que eu fiz. O CREA São Paulo possui hoje 819 engenheiros que são funcionários da Embraer registrados no CREA São Paulo aptos ao voto. Só em anuidades, eles recolhem aproximadamente R$450 mil ano, só em anuidade, fora as ARTs. Penso eu que nós poderíamos propor para esse grupo de engenheiros que trabalham numa empresa de altíssima tecnologia, para que eles possam participar de um curso de formação junto com o CREA, porque nós temos essa receita provinda deles. E o que seria o retorno à coletividade? Um curso de atualização para massificar o conhecimento de alta tecnologia para os profissionais que estão aqui no Brasil e que não têm a oportunidade de ir lá fora conhecer o que tem de inovações. É uma ideia. Vou interromper um pouquinho aqui nossas perguntas para começar a atender perguntas que estão vindo dos nossos ouvintes aí, participantes. Está só a gente fazendo as perguntas. Então, boas ordens. Ô, Milen, só mais uma observação. A visita que eu fiz na Embraer não tem nada a ver com aviões, tá? Lá são carros autônomos, é uma parceria que eles têm com a Uber. É tecnologia lá na frente. O colega aí entrou num assunto que não conhece. Já entendi. O que o Fábio estava falando é de tecnologia da Embraer, não exatamente do pessoal, mas acho que ficou clara a posição dos dois. Então, Elaine, por favor, coloca aí as questões que estão chegando. Boa tarde a todos. O engenheiro José Luiz Varela pergunta quais as propostas para sanear a explosão de escolas de engenharia que foram criadas nas últimas décadas e não formam profissionais qualificados. Fábio, então, explosão das escolas de engenharia. Tá, Milen, dentro da minha formação, do meu bom senso e da minha coerência, eu vejo que as frentes de serviço existentes no país, na minha área, na nossa área que é a civil, nós temos hoje 80% dos imóveis construídos sem acompanhamento de profissional técnico qualificado. Se houvesse fiscalização eficiente, conforme manda a lei, nós teríamos trabalho para todos os profissionais existentes no país e talvez faltaria trabalho. Então, o fato do engenheiro virar Uber ou virar, sei lá, fazedor de suco de laranja, isso remete à falta de trabalho na engenharia. A fiscalização colaboraria muito com isso. Tá? Com relação à abertura ou não de faculdades, eu sou favorável a deixar o MEC cuidar disso. Existe decisão judicial da Justiça do Amazonas que a revelia do sistema Confea-CREA deu atribuições para um profissional que se formou no ITA, aqui em São Paulo. Vocês devem ter tomado conhecimento disso. Então, o sistema, existe um regramento jurídico para ser respeitado. Esse regramento tem que ser respeitado. E como você disse lá no início, nós podemos mudar a lei. Mas uma lei você não muda em 1, 2, 3 anos.
Você tem que montar um projeto de lei, ir para o Congresso e começar a trabalhar isso lá. E para você conseguir trabalhar isso lá, você tem que ter um bom relacionamento com o governo federal. Não adianta você ter relacionamento hoje numa administração que nós temos federal, que é uma turma de direita, você ter relacionamento com o pessoal da esquerda. Então a coisa é séria. Aqui a gente não pode ter demagogia agora. Quem organiza, quem dá o regramento dos cursos de engenharia no país é o MEC. Podemos mudar isso? Podemos. Mas é um trabalho de longo prazo. Nós não vamos. Eu não tenho condições aqui agora de ler para vocês o último parecer que o MEC expediu a respeito dos conselhos profissionais. São 23 páginas. Eu posso compartilhar com a ABS logo mais, para você passar para os seus associados. Tá bom. Não é hora de demagogia para falar de curso de engenharia. Obrigado. Okay. Mais alguma questão, Elaine? Eu vou colocar duas questões, né? O engenheiro Michael, que nos acompanha, ele pergunta quanto à fiscalização do CREA sobre as leis, obras e projetos que necessitam muito melhorar atualmente, né? E então, sobre a fiscalização do CREA, como que ele indaga que precisa melhorar e qual que seria a proposta dos candidatos sobre a fiscalização? Muito bem. É minha vez? O Fáveri, por favor. Fáveri. Como eu disse no início, eu vejo que o CREA precisa fazer convênios, parcerias com as associações e implantar inspetorias nos 645 municípios paulistas, e nós temos que estar em todos os municípios, porque existem engenheiros em todos os municípios, todos recolhem anuidade e recolhem RT. Então, nós temos que devolver isso para eles nos municípios. Existe um parecer jurídico já que o CREA pode fazer esses convênios e as associações podem atuar como fiscais lá na frente do serviço. E é isso que eu vou fazer estando presidente. Ok. Mais alguma, Helena? Eu prossigo por aqui. Só para a gente finalizar, acho que abrange alguns questionamentos que estamos tendo, é sobre a arrecadação e os sistemas de cobrança da ART. Qual que seria a proposta dos candidatos? Por favor. Milen, arrecadação e ART. Existem ações de curto prazo e de longo prazo. Então, vamos lá. A mudança da lei dentro do Conselho para eleições diretas, ela levou só 25 anos para acontecer. Com relação a essa pergunta que foi feita hoje, relacionada às anuidades e ART, eu acho muito importante levar essa pergunta para a live de amanhã com os presidentes do CONFEA, porque é lá que se decide isso. Quinta-feira, tá? depois da manhã. É a resolução 1066 de 2015, relacionado a anuidades, e a resolução 1067 de 2015, relacionado a ART. E em ambas as resoluções está escrito que é vedado ao CREA a criação de qualquer outro ônus ou desconto, bem como a modificação dos critérios estabelecidos nessa resolução. Então, agora, vindo para o curto prazo, o que eu coloquei como minha missão como presidente do CREA e divulguei hoje? Uma parte é essa questão do resgatar a credibilidade e o comunicado foi o seguinte: há um caminho a construir que passa pelo diagnóstico e pelo compromisso do presidente do regional em conquistar para nós, os profissionais, a justiça tributária e a entrega de valor que possa ser medido e aceito qualitativamente, bem como para as empresas registradas no sistema CONFEA-CREA. É a questão do custo-benefício. O problema não é o valor da anuidade, e sim o que ela proporciona ao profissional e que a justifique. Se não entrega nada, qualquer valor causa a sensação a quem paga de que está sendo lesado.
aos profissionais a verdadeira função do sistema e o que é preciso para a cumprir, e depois poderemos analisar se é caro ou barato, os valores. É meu compromisso entregar esse diagnóstico no início do meu mandato, apresentar aos profissionais para buscarmos com brevidade a justiça e a solução para o descontentamento coletivo. Nas minhas propostas que estão lá no Facebook, apresento soluções e convido todos os colegas a conhecer. Em 16 de abril de 2020, apresentei uma proposta a ser desenvolvida junto à Mútua, entre eles o plano de saúde coletivo aos profissionais e seus familiares, com valores 50% abaixo dos preços praticados no mercado. É necessário oxigenar o sistema e colocar sangue novo. Temos eleições em curso e a oportunidade é agora para colocar quem pensa fora da caixa. Ok. Isso aí. Obrigado, Fábio. Bom, eu creio que nosso horário já está praticamente esgotado. Eu queria agora que cada um de vocês pudesse, a menos que tenha alguma pergunta ainda de quem está nos ouvindo, Elaine, não sei se tem mais alguma especial ou não. Alô, Elaine? Oi. Só uma questão que abordaram aqui, que já foi falado por ambos, mas é sobre a questão de implantar tipo um exame da ordem junto ao CREA, mas acredito que já foi abordado na questão de certificação, certo? Já foi abordado. Já foi abordado. Então, tá okay, bom. Então agora o que eu vou fazer é pedir umas considerações finais aí de vocês, máximo, por favor, 5 minutos, 4, 5 minutos, e aí então eu começaria... Hein? Quem começa? Começar com o Fábio, que foi o último que falou agora, na inversão da ordem, e também o Zé Manuel começou na apresentação, então o Fábio começa agora, por favor. Então, para finalizar, me coloco como opção a presidente do CREA São Paulo, com o compromisso de atuar para a valorização dos profissionais e garantir que as atividades demandadas pelo mercado que exigem conhecimento específico de profissionais qualificados sejam executadas por esses. A engenharia definitivamente não é produto de balcão. Em paralelo, devemos ser visionário e preparar nossos profissionais para liderarem a revolução tecnológica que está ocorrendo no mundo, garantindo que nosso país cresça e se desenvolva qualitativamente, evitando com isso o risco de sermos colônia novamente, só que dessa vez colônia tecnológica, dependente das tecnologias desenvolvidas em outros países exclusivamente. Para presidente do CREA São Paulo, Marco Faveri, número 41. Obrigado. Obrigado você, Marco Faveri. O DDD é 19 98291 1000. E para o CONFEA, eu estou apoiando Marcos Moliterno, número 15. Obrigado. Ok. O Marcos Moliterno, que é do Instituto de Engenharia de São Paulo, colega de vocês. Muito bem. Eu quero agradecer aqui, principalmente a todos os nossos espectadores que tiveram ouvindo essas apresentações muito importantes, muito esclarecedoras dos dois candidatos que, gentilmente, tirando tempo das horas dele de lazer, de trabalho, nessa pandemia, que a gente sabe que tem muita coisa, se dispuseram a vir prestar esses esclarecimentos aqui para nós, engenheiros estruturais, e que temos também uma participação importante na vivência desse país, no progresso desse país, porque a gente costuma dizer que sem um engenheiro estrutural nada é feito, né? Que tem que ter um projeto estrutural para tudo acontecer. Então, e agradeço agora de Marco de Favre, José, e eu, da minha parte, fiquei muito satisfeito e creio que todos os nossos ouvintes também. Então, mais uma vez, agradeço a todos, felicidades aí para o futuro, saúde para todo mundo, e vamos em frente. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado.